Olá, pessoal. Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês, profissionais de secretariado, assessores e assistentes executivos. Agradecer o convite pelo interesse de vocês em participar. A partir de hoje, eu vou dar 2 lives por semana, terças e quintas, e com o objetivo, primeiro, de presentear vocês pelo nosso mês. Setembro é o mês do profissional de secretariado. E também dos assessores, assistentes e, se tiver alguma outra denominação, também estamos presenteando. E qual o objetivo dessas lives, além do presente que eu quero dar para vocês? É uma forma de eu exercitar a minha missão, o meu objetivo, que fica cada vez mais forte em relação à nossa profissão. Quem me conhece sabe que eu tenho o secretariado na alma. O DNA do secretariado me acompanha há alguns anos e eu faço parte dessa luta para empoderar todos os profissionais de secretariado. E esse objetivo eu quero compartilhar com vocês e a cada live eu vou passar para vocês uma semente, um passo, para que nós possamos estruturar esse objetivo, que eu vou falar agora para vocês e quero que vocês também façam parte dele, que vocês me acompanhem, que vocês percebam o quanto ele vai se tornar realidade. Então, qual é este meu objetivo, que também é minha missão? Eu quero ensinar profissionais de secretariado, assessores, assistentes executivos a mensurarem o seu trabalho e resultados no prazo de até 60 dias. E com isso, conquistarem o reconhecimento dos executivos e da empresa. Então, nessas lives, nesses encontros que nós vamos ter, nós vamos falar disso de uma forma direta, indireta. O importante é que vocês tenham contato com esse universo, que a princípio, para quem ainda não ouviu falar de mensuração, pode parecer algo complexo. Eu não vou dizer para vocês que é algo fácil, mas é algo possível. E esse possível é importante que vocês relacionem principalmente com os benefícios que vamos conquistar. Então, o nosso tema de hoje fala exatamente de 2 áreas que eu considero vitais para exercer esse trabalho. Uma delas é a importância do reconhecimento. Nós sabemos o quanto o reconhecimento como pessoa e como profissional deixa os profissionais com a autoestima maior, com a segurança, o engajamento e o comprometimento se tornam muito mais relevantes, a pessoa se motiva e faz entregas muito mais consistentes. No universo corporativo, não é ainda algo similar e algo homogêneo todos os líderes reconhecerem seus funcionários. E no universo secretarial, algumas pessoas estão super satisfeitas com esse reconhecimento e outras se ressentem, porque ainda não recebem do executivo aquele reconhecimento pelo trabalho bem feito, pelo comprometimento, por ter feito um trabalho a mais, por ter agregado valor, por ter solucionado muitas coisas, que é uma das marcas do profissional. Então, hoje eu queria tanto parabenizar quem já conquistou esse reconhecimento e quem ainda não conquistou, eu queria ensinar uma forma de nós revertermos esse quadro. Por quê? Porque é muito importante para a gente. É muito importante se sentir motivado, todo dia levantar e ter um objetivo, ir feliz para a empresa, saber que seu trabalho é importante e é reconhecido. Então, o que eu quero dar de dica é que a gente não dependa só do reconhecimento do executivo e dos gestores. Porque nós não podemos mudar aquelas pessoas que não incorporaram essa prática. Há líderes que não perceberam o quanto seria muito mais fácil ele ter uma equipe comprometida, engajada, com muito mais vontade de entregar, de cumprir objetivos. Mas
nós ainda temos uma parte da liderança que é muito mais técnica, mais fria, que desconhece esse lado humano, e nós, se convivermos com alguns líderes com esse perfil, a gente não pode entrar no papel de vítima, ok? Não podemos. O que eu tenho na mão? Meu executivo pode ser brilhante tecnicamente, mas ele pode ainda não ter desenvolvido o lado, né, do reconhecimento, de parabenizar, de mostrar que você é super importante. Então, se ele tem isso, maravilha, né? Vamos agradecer, vamos manter e até aumentar esse reconhecimento. Agora, se ele não tem esse perfil, o que eu não gostaria que vocês fizessem, porque isso não leva a nada, entrar no papel de vítima, reclamar, ficar desmotivado, desmotivada, não ter vontade de exercer o nosso papel. Então, essa postura de buscar uma forma de você própria e você próprio autonutrir-se e gerar esse autorreconhecimento é um dos caminhos que eu quero falar hoje. Por quê? Porque isso está ligado também a uma palavra que eu considero que todos nós já falamos e queremos sentir, que é o empoderamento da nossa profissão. Nós sabemos o quanto nós somos importantes, nós sabemos que temos uma posição estratégica, estamos ao lado dos níveis decisórios e, lógico que se nós estivermos felizes com o retorno, né? Se a gente sentir que tem visibilidade no nosso trabalho, nós vamos fluir muito mais e vamos fazer entregas muito mais qualitativas. Então, eu queria colocar o nosso papo em duas vertentes, ok? Antes de começar, queria agradecer a todo mundo que está entrando, estou vendo os nomes, muito feliz, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. E não vai dar para falar todos os nomes, mas eu quero ir agradecendo, porque eu estou vendo muita gente entrar, pessoas que já me acompanham, pessoas que estão interessadas nesse assunto da mensuração e pessoas que muitas vezes já me acompanharam falando desse assunto em algumas lives, num curso que eu dei recentemente, que era um curso gratuito. Então, muitas pessoas já beberam, né, um pouquinho do aperitivo, outras já pegaram algumas sementinhas, algumas pessoas já ouviram, mas têm dificuldade de saber por onde eu começo. Então, o objetivo é tirar as dificuldades, as pedras, né, que vocês vão encontrar no caminho, para que isso comece a fazer parte do nosso dia a dia. Que vocês comecem a tratar mensuração, linguagem adequada, posicionamento com autoestima, algo que faça parte do nosso dia a dia. Eu não vou dizer para vocês que é fácil. É uma jornada, é um desafio, mas é possível. Então, eu sempre gosto, né, de me agarrar nessa palavra. É possível. E quando vocês ainda não se sentirem já com essa competência, coloquem a palavra ainda. Né? Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou me trabalhando para chegar. Então, esse é o detalhe, né, importante, que a gente aprenda a construir esse lado que vai formar um passo importantíssimo para o nosso reconhecimento. Então, vamos lá. Então, o reconhecimento, já sabemos que é algo importante. Quem já tem, maravilha, deve ter sentido aquele, né, aquele sentimento gostoso. Puxa vida, que bom, estão vendo meu trabalho, vou fazer melhor ainda. Então, maravilha. Quem ainda não sentiu, mesmo que já tenha sentido uma certa frustração, precisamos mudar esse barco, ok? Então, primeira coisa, pense que o que você tem na mão? Esse executivo, que pode até ser brilhante, uma pessoa justa, competente, mas ele não tem o lado humano desenvolvido, ok? Hoje nós percebemos que as competências humanas, hoje conhecidas e faladas mais como soft skills, elas são escassas. Poucas pessoas desenvolvem. Inclusive, eu sinto que é um caminho para o profissional de secretariado assumir, porque nós aprendemos a lidar com pessoas. Então, muitas vezes,
alguns líderes, e pode ser que o de vocês, ou uma parte, não tenha desenvolvido isso. Ele é brilhante tecnicamente, é uma pessoa até justa, educada, mas não reconhece, não valoriza, não estimula, ok? Então, um sentimento de frustração vocês já podem ter sentido, ok, é normal também, mas o que nós precisamos é ganhar autonomia, ok? É um caminho muito difícil quando a gente fica na mão do outro, quando nós dependemos do outro para nos sentirmos competentes. Então, vamos conquistar nossa autonomia, ok? Com as seguintes convicções: eu não mudo o outro. Então, se o meu gestor é assim, se a minha empresa também tem uma política que não valoriza tanto, que é mais técnica, mas eu estou lá, nesse momento, então eu vou valorizar o que eu tenho. Agora, o que eu posso mudar? A minha atitude, ok? Então, cada um de nós pode ser protagonista da sua própria mudança. E como é que a gente reverte esse cenário, não entrando na vítima e não deixando o sentimento de frustração aumentar? Então, primeira coisa, a convicção de que eu não mudo o outro, que eu já acabei de falar. A segunda coisa é, quando eu não mudo o outro, eu posso fazer a minha própria mudança, ok? E para fazer a minha própria mudança, o que eu preciso? Existem muitos caminhos, nós vamos falar deles no decorrer dessas lives, mas hoje eu queria falar ligado à mensuração, ok? Então, algumas coisas eu vou citar, mas eu queria que o nosso enfoque maior fosse exatamente sobre a importância das minhas atividades. O que eu faço, ok? Eu tenho consciência de tudo que eu soluciono, de tudo que eu resolvo, de tudo que eu entrego, de tudo que eu facilito? E essa resposta, lá no fundo, eu sei que vocês todas e todos vão falar sim. Eu sei que eu sou importante, eu sei que eu resolvo, eu sei que eu sou uma pessoa que colabora para o resultado da empresa. Esse sim está claro. Mas não é só essa linguagem do sim que nós precisamos melhorar, evoluir e aperfeiçoar. Nós precisamos primeiro ter consciência de tudo que nós fazemos. Então, se a gente perguntar, né? Eu hoje estava pensando em várias falas para vocês, e eu pensei o seguinte: muitas pessoas já estão voltando para o presencial, algumas mantêm o home office, outras pessoas estão no híbrido. Vamos supor que ao voltar para o híbrido ou para o presencial, os gestores de vocês façam a seguinte pergunta, ou façam a seguinte proposta: eu quero que vocês me falem o que mudou com a pandemia. Quais atividades permaneceram? Que atividades mudaram? Quais diminuíram? Quais foram agregadas? E quais aquelas que deixaram de existir? Como vocês viveram isso muito bem, eu preciso que vocês me apresentem até o final do dia esse relatório. Ok? Para o executivo, isso pode ser um pedido simples. Para muitos de vocês pode ser simples, porque vocês fizeram. Mas existe uma lacuna que nós não ainda evoluímos. Nós fazemos, mas nós não temos noção de quanto nós fazemos. O quanto e como nós fazemos. E vamos entregando. Nós não temos aquela postura de espectador em alguns momentos, de observar, de começar a perceber, puxa, na pandemia, o que mudou? A comunicação com o meu gestor, as reuniões diminuíram ou aumentaram com as plataformas, alguma coisa ficou mais importante, mudou a relevância de alguns trabalhos. E isso é importantíssimo que você anote e depois comece a mensurar. Por quê? Muitos profissionais já me procuraram com receio de que, ao voltarem para o presencial ou se assumirem o híbrido, que os executivos possam fazer perguntas
sobre a produtividade. E nós não podemos ter esse medo se nós adotarmos, incorporarmos uma postura de mensurar e de saber o que nós fazemos, ok? Então, uma outra coisa que eu pensei, né, como um presente do mês do secretariado. Imagine que o RH vai fazer uma forma diferenciada esse ano, porque todo mundo percebe que nessa fase de pandemia os profissionais de secretariado foram muito importantes e eles querem, de alguma forma, presentear os profissionais de secretariado. Como todo mundo se comprometeu, se engajou, agregou valor, eles vão fazer de uma forma diferenciada. E uma forma que eles vão fazer é o profissional que conseguir em 5 minutos responder quais são as 5 atividades mais relevantes que eu faço e quanto tempo eu gasto, vai ganhar esse prêmio. Quantos de vocês estão preparados para falar em 5 minutos 5 atividades importantes, relevantes? Eu sei que vocês fazem mais de 15, 20, mas nós queremos 5. E que vocês já tenham uma estimativa do tempo que elas levam. Muitas vezes, nós travamos. Isso não quer dizer que eu não trabalho, que eu não saiba o que eu faço. Mas eu não estou organizada mentalmente para me posicionar. Eu ainda trago um histórico de falar do que eu faço de maneira subjetiva. Então, a maneira subjetiva, ela pode ser uma linguagem que nós nos entendemos. Secretário com secretário, assessor, assistente, nós nos entendemos. Mas essa linguagem, ela não é entendida pelo gestor. Então, se ele falar, mudou muito o cenário quando você ficou em home office? Se você falar, não sei, depende do dia. Sabe que eu não consegui ainda pensar? Aí eu fiz algumas anotações, mas eu não tenho claro. Já perdi a minha chance de me posicionar adequadamente. E se eu começar também a falar do que eu faço com uma linguagem que é entendida só por nós, como, trabalhei muito, ok? Estou trabalhando muito mais na pandemia do que antes. Agora, o meu gestor me chama muito mais, estou fazendo muito mais reuniões. O que diminuiu, mas diminuiu pouco. Então, muito, pouco, bastante. O que é isso para o mundo corporativo? Nada. Então, aquilo que para nós pode representar, puxa, eu estou mostrando que eu fui superativa, trabalhei muito, resolvi um monte de coisa, mas eu estou falando de uma forma que só nós entendemos. Para o executivo, ele vai querer saber quanto que aumentou, ok? Quantas propostas você fez, quantos atendimentos a clientes, quantas reuniões você marcou. E essas reuniões que são agora online, elas são mais demoradas que as reuniões presenciais. Quanto você percebeu de diferença? Então, esta postura estratégica e com segurança do que você faz é que vai dar para você o empoderamento. Então, quando você percebe, né? Se você anotar um dia, tá? Lógico que para mensurar vão mais coisas, mas se você começar a anotar um dia, tudo que você faz, e ter uma estimativa do tempo, você vai perceber, nossa, quanta coisa eu faço, né? Como eu sou importante, como eu resolvo. E quando esta consciência é incorporada, quando você aumenta a confiança na sua competência, você já está dando o seu auto-reconhecimento. E aí você ganha autonomia. Não é que você não vai gostar que o outro elogie. Gostar, todo mundo gosta. E é saudável gostar de ser reconhecido. É extremamente saudável para o ser humano e para o profissional. O que é nocivo? O que não é saudável? E nós temos que eliminar essa atitude porque ela nos põe para baixo,
E além disso, ela não agrega valor nenhum à nossa vida. É quando eu dependo do meu gestor. Quando eu preciso que ele me elogie. Quando eu preciso que ele fale que eu sou importante. Nós temos que saber isso. E isto é muito mais claro quando eu tenho consciência de tudo que eu faço, de tudo que eu resolvo, de tudo que eu soluciono, mas mensurado, anotado, para você poder responder a queima-roupa, se te perguntarem, com maior segurança. O que eu percebo, isso por depoimentos de alunos, tanto em curso de desenvolvimento, no pós-graduação, curso de formação, é que mesmo os profissionais, que às vezes já estão tendo contato com essa linguagem da mensuração, com essa ideia, na hora que são questionados, existe uma barreira. E essa barreira que existe, o que ela faz com a nossa credibilidade? Qual é o marketing que eu passo quando eu não sei falar o que eu faço? O executivo, que sabe 10% no máximo o que nós fazemos, aí ele vai questionar, ele vai pôr vários pontos de interrogação. Será que realmente o pessoal precisa, né? Será que nós precisamos de uma secretária o dia inteiro? Será que não tem um espaço ocioso? Ele pode fazer erros de avaliação, mas não porque ele é ruim, é porque ele não está recebendo dados objetivos, dados que ele entende. Então, o desafio que eu quero lançar já hoje para vocês é, mesmo que nós nos entendamos falando muito, pouco, bastante, né? Vamos começar a eliminar da nossa linguagem? Então, precisa sempre ter um puxador, né? Ou uma puxadora. Então, quando a sua colega começar a falar, nossa, trabalhei muito hoje, você fala, ai, não entendo o que é muito. Não entendo. Você pode me dar detalhes? Você pode ser mais clara e objetiva? Lógico que num tom de brincadeira, mas é para nós deletarmos esse costume arraigado que nós temos. E se nós nos ajudarmos, ok? Nós vamos começar a incorporar de uma maneira muito mais fácil. E aí, quando o executivo fizer perguntas que a princípio podem parecer que ele tem dúvida do que eu faço, que ele não está reconhecendo o meu trabalho, eu já posso mudar essa forma de pensar. Se ele perguntar, o que você está fazendo? Por que você está correndo tanto hoje? O que mudou que você está com essa expressão ansiosa e ansioso? Quando ele pergunta isso, não é que ele não está confiando no seu trabalho. Estão faltando dados. Então, respire fundo, pense nisso, que dados eu não estou dando, e comece a dar dados. Ok? Comece a dar dados. Porque são os dados que vão mudar a postura dele em relação às dúvidas que ele tem. Então, deixe para fora, deixe para o outro lado a questão de mágoa, dele não me reconhecer. Gente, o executivo, ele reconhece o nosso trabalho, senão a gente não estaria empregada, não estaria ao lado dele resolvendo uma série de coisas. Só que eles não estão acostumados a entender linguagem subjetiva. E nós estamos sendo cobrados há alguns anos para mudar a nossa postura. Só que, como o histórico de falar de forma subjetiva, ele foi aceito durante muitos anos, e durante muitos anos ele não foi cobrado, o que a gente faz, né? Nós começamos a... Tem alguém perguntando assim, em que momento podemos apresentar nossos números ao chefe ou ao gestor? Só quando ele perguntar? Não, já vou falar isso para vocês, tá? Vou só terminar esse raciocínio e faço essa resposta que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Então, no nosso histórico, não havia este repertório de falar de dados, falar de números. Não éramos cobrados, não aprendíamos
nem nos cursos de formação, nem nos cursos de reciclagem. Enquanto não era cobrado, esse ensinamento, essa competência não foi desenvolvida, ok? O que era cobrado antes? Era cobrado dados dos profissionais mais técnicos, dos profissionais da área fim, aqueles que estão ligados ao negócio, ok? Profissionais de serviços, de apoio, da área meio, como nós, não éramos cobrados. Só que, já há alguns anos, eu vou dizer quase uma década, ou até um pouquinho mais, muitas empresas começaram a cobrar. E eu recebi muitas dessas pessoas em estado assim, muitas de desespero. Beth, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu tenho até segunda-feira para fazer isso, eu não sei por onde começar, não tem literatura. Ok? E a partir dessas, né, dessas falas, dessas angústias que o pessoal passou a ter, outra angústia que muitos traziam para mim era: fiz uma avaliação de desempenho, estou frustrada com o que eu falei. Eu sei que eu passei uma imagem negativa do meu trabalho. Por quê? Porque eu não soube responder as perguntas. Então, nós vamos tendo perdas muito grandes na nossa valorização, porque nós ainda não preenchemos essa lacuna. A gente não escreveu essa página nova. Precisamos escrever, ok? Para não esquecer de responder a pergunta, quando é que a gente deve apresentar os dados? Primeiro, é importante que você conheça o perfil do seu gestor, ok? Por quê? Tem gestores que eu posso ter muitos momentos para escolher falar, ok? Então, primeiro, como é que é meu gestor? Ele conversa? Ele troca ideias? Ele já me fez perguntas sobre o que eu faço? Eu já fiquei desconfortável porque eu não soube responder alguma pergunta? Então, esse que já fez perguntas, que você agora está preparado ou preparada para falar, você pode começar a se organizar e perguntar para ele: olha, eu já tenho alguns dados, eu percebi que o senhor tem algumas dúvidas sobre produtividade, não vai falar sobre a minha atuação, seu trabalho ou não, não. Que o senhor tem algumas dúvidas sobre a minha produtividade, eu estou me organizando para passar os dados mais relevantes e quando o senhor tiver disponibilidade, eu gostaria de trocar ideias a respeito. Ok? Então, com aquele que já te cobrou, com aquele que você sente que tem espaço, você pode falar. E você pode aproveitar situações assim. Olha, assisti uma live que falou disso. E eu senti que eu posso melhorar muito a minha mensuração de atividades. Eu posso começar. Ok? Para o senhor isso é importante? Troque ideias. Eu, quando ia em algum curso, o meu executivo sempre perguntava: o que você aprendeu? O que dá para usar? Então vamos colocar em prática. Então eu ganhei na loteria em relação ao meu executivo. Mas foi ele que me fez perguntas que num primeiro momento também me deixaram desconfortável. Só que eu já tinha mudado o meu posicionamento, porque eu tive o privilégio de fazer um curso de qualidade. E na qualidade, gente, é muito importante que você aprenda alguns conceitos. E o conceito que eu aprendi, incorporei e que fez a minha mudança foi: não se gerencia aquilo que não se mede. Então, não se gerencia aquilo que não se mede. Então, quando o meu gestor, mesmo maravilhoso, que eu sabia que gostava do meu trabalho, que não tinha dúvidas sobre a minha postura profissional, quando ele fez a pergunta, eu não fiquei chateada. Eu só não tinha na hora a resposta, ok? Mas o meu, muitas pessoas acho que já conhecem essa história. Quem não conhece, eu vou só relembrar alguns detalhes para mostrar que mesmo os executivos maravilhosos têm dúvidas. E o meu tinha.
Então, duas perguntas que ele me fez. Uma delas foi sobre telefone. Naquela época a gente usava muito mais o telefone, né, do que agora. Então, o meu executivo falou assim, quando ele queria falar alguma coisa sério, ele usava meu nome inteiro, né? Maria Elizabeth, por que você fala tanto ao telefone? Toda hora que eu saio da minha mesa e venho até a tua, você está ao telefone. E eu acho que você está sendo muito prolixa. Ok? Então, veio uma crítica, veio dúvidas. E na hora, né? Eu não tinha ainda respostas. Mas eu entendi que era falta de feedback. Empiricamente, eu comecei a notar, né? Comecei a notar quantos telefonemas eu recebia de clientes, quantos eu fazia. Comecei a ter empiricamente alguns dados. E uma outra coisa que ele falou também, num momento próximo, foi o seguinte, eu sempre ficava depois do horário. E ele, num dia, falou, por que você fica tanto depois do horário? Não é possível que você tenha tanto serviço assim. Eu acho que você está atendendo outras pessoas, porque eu não peço tanta coisa assim. Então, duas coisas. Primeiro, eles não têm consciência do que passam e dos processos que você faz para atender. E segundo, ele não recebia nenhum dado de quanto eu gastava com a assessoria dele. Ok? Então, ele que me fez despertar para esse lado. Depois, quando eu já tinha uma mensuração muito empírica, mas que já dava para conversar a respeito, e ele, né, como ele tinha muito humor, ele brincava, e no outro dia ele falou, você continua falando muito, né, no telefone. Aí eu já podia dar uma resposta. E aí eu pude dar aquela resposta já, né, com aquela cara de segurança. Falei, sabe que o senhor tem toda a razão? Eu fiz aqui a mensuração dessa semana, e a nossa média de atendimento ao nosso cliente pelo telefone é tanto. Sabe que aumentou em relação à semana passada, que foi tanto? Mudou a expressão dele, gente. Isso que ele queria. Se eu falasse para ele, bom, o senhor não sabe porque o senhor não vê quantos telefonemas eu recebo. O senhor acha que eu estou trabalhando para outra pessoa porque o senhor nem tem a menor ideia do que o senhor pede. Gente, eu estaria confrontando, eu estaria perdendo a minha chance de evoluir. Então, se vocês recebem perguntas que parecem dúvidas, observem, está faltando informação, está faltando feedback. O que ele perguntou que eu não soube responder? Eu vou começar por aí, ok? Então, essas observações, elas vão fazer parte desse primeiro momento de consciência. Não é tudo de repente, a gente não capta essas ideias de repente. É um processo. Mas com a nossa fala, com os cursos que a gente tem, e aqui a gente vai ter essas lives 2 vezes por semana para ir soltando, né, as ideias, mudando o mindset de vocês. Vocês vão começar a fazer analogias. E aí, né? Então, além de começar a ter respostas, o outro lado que eu também me interesso muito que vocês tenham é autorrespeito, autorreconhecimento. Por quê? Quando nós temos reconhecimento e autorrespeito, o que acontece? Muda a postura. Muda a postura. Você começa a partir, né? E a mandar sinais de segurança, você não tem aquela postura de ficar um pouco receosa, né? Alguém me falou aqui, ainda falta um pouquinho de resposta para quem perguntou, mas eu vi alguém falando aqui que a gente não pode ter medo de fazer perguntas, não pode ter medo de fazer perguntas. Agora, muita gente fala, ai, Beth, mas se eu for perguntar alguma coisa, parece que eu não estou trabalhando. Eu falei, gente, você tem que perguntar de uma forma profissional, perguntas que são pertinentes e que demonstrem que você quer fazer melhor. Você nunca pode perguntar, por onde eu começo? Não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer primeiro. Nossa, o senhor me dá tanta coisa que eu fico perdido. Gente, isso não é pergunta, isso é reclamação. Então, quando eu tenho dúvida, né, do que ele está me perguntando, das prioridades, etc, etc, eu tenho que entrar, né,
com, primeiro, uma cara de que eu já pensei a respeito. Segundo, eu tenho que agregar valor, eu tenho que mostrar que eu estou querendo vender benefício para ele. Então eu tenho que mostrar isso na voz, na postura, a voz tem que ser segura. Então eu posso falar, olha, eu tenho 5 prioridades, eu já fiz uma primeira análise, mas eu gostaria de validar com o senhor qual realmente é a mais importante. Estou fazendo pergunta. E ele vai ter vontade de responder essa pergunta. Porque eu vendi, ok? Que eu quero fazer bem feito, que eu quero validar as minhas percepções. Então, o posicionamento tem que ser profissional. E nós temos que fazer perguntas, sim. Só que com segurança, sem crítica, sem mostrar receio, ok? Por isso a importância do meu auto-reconhecimento. Se ele não me dá, não tem problema, ok? Eu vou dar. Mas sabe o que acontece? Uma mágica? Uma mágica acontece quando nós temos segurança, estamos empoderados. Acontece uma mágica, gente. Quando a gente não precisa, vem. Ok? Então, como a gente não está com aquela carinha, por favor me elogie, por favor fala que eu sou bom, por favor mostra que eu sou competente. Quando a gente não está com essa carinha, né, de pedir reconhecimento e demonstrar na postura que eu sei que eu sou uma pessoa importante, profissional, os elogios começam a vir. Então, aquilo que você não precisa, vem. Então, nós temos que chegar nesse estágio, porque daí é gostoso, não estou precisando, estou bem, né? Já aprendi a desenvolver o meu autorrespeito, o meu autorreconhecimento. O que vier é lucro. Aprenda isso, elogio é lucro. Se não vier, eu me autoelogio, né? Lógico que eu preciso fazer por onde. Eu preciso realmente estar consciente de tudo que eu preciso fazer. E voltando ainda na pergunta do momento para apresentar números. Então, dei 2 ideias, né, do perfil do gestor. Aqueles gestores que são muito sérios, né, muito objetivos, que não dão espaço, ok, para você falar. Talvez com esses você tenha que esperar algum momento de uma reunião de feedback, avaliação de desempenho. E se não vier, peça horário, ok? Temos que pedir. Mas se você pedir, olha, eu preciso falar com o senhor 10 minutos, se organize para falar 10 minutos, ok? E vá pedir esse horário num dia que você percebe que é possível, porque você tem a informação na mão, você tem a agenda dele, você conhece o perfil. Você não vai perguntar isso num dia que ele está, né, fechado, num dia que a linguagem corporal está falando não estou para ninguém, no dia que ele estiver mal-humorado. Você não vai falar isso num dia desses. Mas você vai encontrar um momento de conversar a respeito, ok? E de falar que, se ele não perguntou e se a empresa não valoriza, fale que você teve necessidade de mapear as suas atividades e mensurá-las. Por quê? Para você mesma ou você mesmo ter consciência de tudo que você faz, para você negociar prazos melhores, para você saber se tem atividades operacionais que podem ser delegadas. Você vai mostrar o benefício, ok? E não vou medir só para mostrar que eu trabalho. Não pode ser alguma coisa assim de revanche. Tem que ser algo profissional, que você se sinta bem, orgulhoso, orgulhosa, e que vai surpreender o seu gestor, ok? Hoje eu já tenho pessoas que puseram a mão na massa, que já tem modelos de muito sucesso. Eu tenho um orgulho porque as pessoas, né, assistiram um curso, depois falaram, vou começar a pôr a mão na massa, e pessoas que começaram isso em 2017, 2018, hoje elas têm um modelo que evoluiu em relação ao que eu apresentei, ok? Vou falar dois nomes, porque essas pessoas, elas realmente puseram em prática, elas têm modelos de sucesso. Uma delas é a Renata, da Mercedes-Benz,
Então ela fez para ela, teve apoio do executivo, depois fez os indicadores do pool e hoje ela está sendo chamada para falar de indicadores em várias áreas da empresa. Nossa, eu fico assim babando de orgulho, né? Porque a semente nasceu num curso, num papo como esse. A Vilma da Magazine Luiza também, ela era inconformada de não ter indicador de secretariado. Porque ela falou, gente, a minha empresa vive de indicadores. Todo mundo tem indicadores. Eu trabalho na diretoria e não tenho. Então, ela fez o curso e ela fez um trabalho, assim, de conscientização do profissional de secretariado dentro do Magazine Luiza muito grande. Ela fez o meu curso, ela conseguiu que eu levasse o curso para dentro, ela fez pós, fez essa matéria no pós, fez um artigo científico sobre isso, e hoje ela conseguiu levar numa reunião de diretoria a proposta dos indicadores do profissional de secretariado. Então, gente, é comprar a ideia, perceber os benefícios, ok? E perceber o quanto isso tem a ver com a sua evolução. O quanto isso vai escrever uma página nova. Eu sinto que enquanto nós não tivermos dados objetivos para falar do que nós fazemos, nós vamos ter prejuízos. Ou de valorização, ou prejuízo de não participar de alguns programas que têm critérios estabelecidos, ou muitos executivos vão ficar com as dúvidas, será que ela trabalha mesmo, será que não? Será que tem espaço, será que não tem? Ok? Muitos de nós precisamos, às vezes, de um auxiliar, né? Precisa de um estagiário, uma estagiária, um menor aprendiz. E se eu não mostrar por quê, ok? Isso eu já, lá na minha época de secretária, o meu executivo, antes de eu apresentar os dados, se eu precisasse de alguém, ele falava, por quê? O que aumentou? Onde você vai usar? Né? E desde lá eu já precisei falar uma linguagem corporativa, a relação custo-benefício. Já precisei falar. Né? Já precisei, se eu queria contratar um menor aprendiz ou uma estagiária, eu tinha que ver o salário dessa pessoa, o quanto isto, né? O quanto ela poderia fazer, que eu estava fazendo, que estava mais caro. Então, ele era exigentíssimo, mesmo sendo maravilhoso. Ele não passava a mão na cabeça. Né? Então, este é um cenário que eu acho que nós, né, temos que abraçar. Eu nem vou dizer enfrentar, porque eu não acho que é desafio. Eu acho que é uma tendência que nós precisamos aprender e pôr a mão na massa. Muitas pessoas me perguntam, né? Beth, por que o RH não tem os nossos indicadores? Porque eles não sabem fazer. Mas não sabe porque são incompetentes. Não, eles não conhecem a nossa função. Não tem jeito, não tem histórico. Então, nós temos que pôr a mão na massa. Hoje eu acho que está muito mais fácil, porque o caminho das pedras já foi descoberto. E como esse caminho já foi descoberto, e tem muita informação para ser compartilhada, o trabalho vai ser adequar ao negócio, às áreas, à função, ao perfil do executivo, do negócio. Ok? Então, eu acho que esse caminho hoje está muito mais fácil. O meu sonho, né? Como eu disse, o que eu quero? Qual é a minha missão? Ensinar profissionais de secretariado, assessores, assistentes a mensurar suas atividades e resultados no prazo de 60 dias. Eu sei que esse prazo é possível se a pessoa estiver comprometida a fazer. E com essa mensuração, conquistar algo que para muita gente é importante ainda, que não veio de outra forma, que é o reconhecimento dos gestores e da empresa. Ok? Então, esta bandeira eu quero compartilhar com vocês. Porque eu estou plantando sementes, eu acredito que todo mundo que veio assistir a live tem aí um terreno fértil para fazer a gestão desse conhecimento. Tem muita gente que pode ajudar. Tem muito curso, né?
Lógico que eu estou fazendo aqui, falando dos meus cursos, porque ainda não tem, né? É um produto inovador, mas que eu fiz para realmente valorizar o nosso profissional. E por isso eu já dei muitas palestras em escolas, porque a minha missão, além dessa valorização, é que as escolas, né, tanto de nível técnico como superior, tenham isso na grade curricular. Porque imagine os alunos saírem já com essa mentalidade, né? Então, junto com tudo isso, para a gente começar a fazer esse movimento fluir, é muito importante que a gente mude o nosso mindset, esqueça a linguagem subjetiva, comece a treinar a linguagem objetiva. Desafio, começar a treinar entre nós, ok? Eu, nos cursos que eu dou, eu brinco, né? Porque por mais que eu fale para as pessoas, olha, nós vamos falar coisas objetivas, então eu quero saber, né? Pelo menos estimado, quanto, como, quantas horas, né? Mas como tem lá o histórico antigo, do depende, do muito, você me pegou, sabe essas coisas? Eu faço uma postura de não entender. Então quando a pessoa fala, quando eu falo, você tem uma ideia de quantas, né? De quantas vezes o seu executivo chama você? Você tem ideia de quantos clientes internos pedem a sua ajuda ou pedem informação? A primeira resposta que as pessoas falam, ah, Beth, depende. Eu falo, não, eu não entendo essa linguagem. O que é depende? Não entendo. Né? Então você vai brincando com as pessoas para mudar o vocabulário. Senão vai ficar muito, pouco, bastante, trabalhei, morri na praia, o que eu fiz hoje? E cara de reclamação, que gera papel de vítima. Vítima põe para baixo e não passa credibilidade. Então, gente, eu sei que todo mundo que está aqui pode fazer, ok? Pode fazer, é possível fazer. Eu confio muito na competência do profissional secretariado, dos assistentes, assessores executivos. Eu acredito muito que vocês querem ser reconhecidos de maneira compatível com a importância, mas precisa escrever essa página. Precisa preencher essa lacuna. Senão, nós vamos sempre estar à margem, ok? E uma margem assim. Muita gente fala, ah, por que o secretariado não participa dessa distribuição aqui de participação nos lucros? Porque o secretariado é diferente. Mas não é um diferente que fala diferente para melhor. Não, é um diferente que desqualifica. Você fala, não, eu não quero ser diferente, eu quero fazer, eu quero ter indicadores, né? Muitos profissionais, eu já fui chamado em algumas empresas em que as secretárias estavam muito magoadas porque saiu lá a verba de orçamento de treinamento para todo mundo e cortaram o secretariado. Né? E o RH não soube explicar. Não, é porque é diferente, é porque... Mas que diferente é esse? Ok? E se nós não soubermos nos posicionar, nós vamos continuar com essas dúvidas. E o que eu acho pior, com esses prejuízos, ok? Para dar esse desafio para vocês, né? Então, começar o autorreconhecimento, mapeando o que você faz, sabendo que você é importante, tendo autonomia, não precisando do elogio do seu gestor e você se elogiando, para que você comece a observar as atividades mais relevantes, começar a observar o tempo estimado, ok? O que eu também quero deixar hoje, apesar que eu acho que já está quase estourando o tempo, né? O que eu quero deixar hoje também é o seguinte desafio. Muitas pessoas me falam, Beth, que horas que eu vou fazer isso? Você está falando isso porque você não sabe o que eu faço. Sei. Sei porque eu já fui secretária há 21 anos, eu tinha muito volume, lembra que eu ficava depois do horário? Né? Então, mas eu aprendi uma coisa que é o seguinte. Vocês têm atividades importantes e urgentes. Vamos dar um símbolo. Urgente você mede pelo relógio, né?
né? Então eu estou aqui olhando para o relógio, eu tenho que seguir. Então, o que é urgente, que tem prazo, temos que fazer. Não tem jeito. Só que a rotina não muda resultado. A rotina não muda resultado. O que é importante? Que eu deixe, que eu dedique, e agora eu não sei quanto, é vocês que vão saber pelo ritmo, algumas horas da semana, uma tarde ou 30 minutos por dia, para cuidar do importante. O importante é isso. É você preparar os seus indicadores. É você começar a mapear, é começar a observar, é começar a incorporar essa linguagem. E mesmo que você ainda não tenha isso pronto, se seu executivo ou algum outro executivo ou RH perguntar, quais são, né? Quando você faz disso? Quando você leva... Olha, eu estou me organizando, daqui uma semana eu posso te dar esses resultados. Não fale aquelas coisas horríveis. Ah, você me pegou. Ah, não tenho ainda. Ah, eu não tenho o menor tempo para pensar nisso. Não faça isso. Já pegue o que você aprendeu e fale, estou me organizando. Se você me der uma semana, eu já posso apresentar para você dados, né, quantitativos. Então, eu acredito que a semente de hoje, né, já foi, pelo menos, semeada. Eu quero que vocês se ajudem em relação a quem já tem, troque com o outro. Eu acho que nós precisamos estruturar tudo isso com ajuda mútua. Tem muita gente que já começou, tem outras pessoas que não começaram, tem gente que desistiu no meio. Por que desistiu no meio? Porque é mais um trabalho. É mais um trabalho. Então o que eu preciso ter? Disciplina. Eu aprendi com o Bernardinho, que eu amo de paixão, né? Estou fazendo um curso de liderança online com ele e com a equipe dele, e ele fala que disciplina é dizer sim para o que precisa e não para o que você gosta. Então, o que nós precisamos? Começar! Comece gradativamente. Quem ainda não foi cobrado ou cobrada tem um tempo. E quem já foi tem que correr. Ok? Principalmente agora que nós temos que muitas vezes dar resposta das atividades que nós fizemos em casa, no home office. Ok? Então, existem já os caminhos, vocês podem, eu tenho certeza que vocês são competentes e eu acredito que juntos nós vamos conseguir estruturar tudo isso e eu estarei aqui, porque a minha missão, né? Qual é a minha missão mesmo? Ensinar profissionais de secretariado, assistentes e assessores executivos a mensurarem as suas atividades e resultados no prazo de 60 dias, que eu acho que é um prazo viável para quem quiser colocar a mão na massa, e com esse trabalho conquistar reconhecimento dos gestores e da empresa. E eu tenho certeza que essa bandeira já está compartilhada com todo mundo que está aqui e que pode, né, continuar nessa conversa, que eu acho que é uma conversa estimulante, gostosa, nos ajuda a falar de outros assuntos que estão interligados e, principalmente, nos ajuda a crescer. E é uma atitude coletiva, né? Todo mundo fala do processo de reinvenção que nós estamos passando, isso faz parte da reinvenção, e eu tenho certeza que a reinvenção é um processo coletivo, ok? Eu estou junto com vocês, estou nessa, eu acho que é mais trajetória do que desafio, eu acho que a gente já está construindo a trajetória e todos vocês podem melhorar as propostas que já existem. Como fez a Renata. A Renata já está falando, Beth, eu tenho um modelo digital. Eu falei, então, mostre para nós, né? Então, vocês podem, né, quem está atuando hoje e tem muitos recursos tecnológicos, podem ter novas ideias e vamos compartilhar. Porque a categoria cresce, o profissional secretariado cresce. E isto é um benefício que vai voltar para todo mundo.
Então, gente, muito obrigada por hoje, obrigada por todo mundo. Eu vi nomes maravilhosos aqui. Eu só quis responder 2 perguntas que eu acho que eram muito pertinentes, que já saíssem daqui com essas ideias, né? Como eu faço pergunta, que horas que eu apresento resultado. E quinta-feira tem mais, e nós vamos continuar falando desses assuntos que têm ligação com mensuração, os que são implícitos, os explícitos, os que estão ali no meio, ok? Então, muito obrigada, boa noite para todo mundo. Realmente foi um prazer ver tantos nomes interessados. Eu estou muito feliz e tenho certeza que nós já estamos tendo sucesso com essa trajetória, com essa bandeira da mensuração e do autorreconhecimento para quem ainda não tem, hein? Quero todo mundo com o olho brilhando, postura, né? Eu me amo, eu sou importante, eu soluciono, eu entrego, que daí o executivo vai olhar e vai falar parabéns, sem você precisar. Esse é o mais importante elogio que a gente recebe, ok? Então, até quinta-feira, às 19h30. Bom trabalho amanhã, bom descanso hoje e espero vocês. Você consegue, né?